Depois desse período de aplicação, qual o montante obtido por João? Vamos ver o que a questão pede. João ganhou um prêmio de 5.000 por ser funcionário destaque do ano numa empresa e resolveu aplicá-lo por 2 meses. Ok, 2 meses, 5.000, perfeito. Nada de errado. Numa mesma data, ele aplicou metade dessa quantia a juros simples e a outra a juros compostos, ambas a taxa mensal de 5%. Tá, então 2.500 foi uma taxa, 2.500 foi a juros compostos e aí os outros 2.500 foi a juros simples e a taxa foi de 5%. Então deixa eu calcular primeiro a juros simples. Então 2.500 aí 5%, isso vai ser quanto? Isso vai ser 1% vezes 5, 2.500 vai ser 25, 25 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então aí 125 e ele vai 125 vezes 2, então 250, 2.500, 2.750. Deixa eu botar 2.750. Aí agora vem juros compostos, então vai ser 125, 2.125, 2.000, 2.500 mais 125, 2.625. 2.625 vezes 1%. 26,25, 26,25 vezes 5 vai ser 20 vezes 5, 100 vezes 6, 30, 130 vezes 0,25 vai dar 1,25, então vai dar 130, 131,25, 131,25, então 2.500 mais 2.625 mais 131,25 vai dar 5, 2 vai dar 6, vai dar 5, vai dar 7, vai dar 2.756,25. Aí ele pede, depois desse período de aplicação, qual o montante obtido por João? Então vai ser a soma de 2.750 mais 2.756,25. 2.650 mais 2.756, 2.700, então 4.000, 5.400, 5.400, 5.500, 662, 5.506,25. 5.516,25. Letra C. Boa. Ah, eu não vou fazer a vazão. Não vou fazer vazão nessa aqui. Essa daqui é fácil. Como é que eu fiz essa daqui? 1 para 100, 1 centímetro no real. Representa 100 centímetros na... 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros no real. Aqui 2 centímetros no desenho representa 100 centímetros. Isso daqui é menor. Aqui é 1 centímetro para 150. Então essa daqui a 3 já é maior. 1 para 300, essa daqui é a maior. Então a 4 é a maior, é a resposta. Ponto, acabou. Tem muito o que fazer. Aqui, se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, irá contratar o operário de número, vamos ver. Ele quer gastar o mínimo possível, então ele deu o preço por hora em real, preço do transporte em real, tempo de conclusão em horas, tá? Então eu vou multiplicar esse preço por hora pelo tempo e somar com o real. Tá, então isso vai ser 120 vezes 8, então isso daqui vai ser 120, 240, 480, 960. Primeiro é 960, não tem que somar. Depois eu vou ter 200, 260, 360. 360 vai dar 920, vai dar 1020. 1080, 1080. 1080 no 2, tá? Então o 3 já tá, o 2 já tá descartado, porque o primeiro é menor. Então, guarda. Ali deu 960, aqui deu 1080, aqui vai dar quanto?
Aqui vai dar 170 vezes 6, 170 vezes 2, 340, vezes 3, 900, mil e 10. Não, 6 e 7, 1020. 1020 aqui. 1020 mais 20, 1040. Com certeza não é a 3 também. Aqui vai dar 990 mais 10 mil. Também não é, ainda tem a primeira. E aqui vai dar 1.100. Com toda certeza é a alternativa letra A. Boa, de cabeça. Biologia. Com base nesse contexto, a organela é diretamente comprometida na função. Deixa eu ver algumas outras de matemática que se tem mais tranquilo de fazer de cabeça, que eu não quero muito me envolver, já tá tarde. O investidor pretende aplicar R$ 1.000, rendimento de cada investimento por mês. Investimento um rende R$ 900, o 2 rende 700, o 3 300, 4 500, o 5.000. Incidência do IR, imposto de renda, talvez? IR, imposto de renda? Imposto de renda. Sobre o respectivo investimento. Tá, então ele incide 12% desse imposto no investimento. Tá, avaliou que o maior retorno financeiro virá da aplicação de um único investimento, aquele que a diferença entre o rendimento mensal e o imposto que incidir sobre ele seja o maior possível. Peraí, como assim? Aquele que a diferença entre o rendimento mensal. Quanto que ele rende mensalmente? O investimento um ele rende 900 por mês. Tá. A diferença entre o rendimento mensal e o imposto que incidir sobre ele seja o maior possível, tá? Então é esse valor menos essa porcentagem, menos descontado essa porcentagem. É isso? É isso, né? Foi isso que o texto falou, aquele que é a diferença entre o rendimento mensal menos o imposto que incidir sobre ele. Aí tem que ser a maior diferença possível. Peraí, eu tenho a menor porcentagem aqui, mas esse aqui é referente ao investimento 2. Se eu pegar o investimento 5, eu tenho 22%, ou seja, eu vou ter 220. E 100 menos 220 é 780. Aqui dá 780. Aqui é 10%, vai ser 50. Espera aí, mas é 50? 50 deve ser 450, não é o 13. Aqui também não é, que é 20%, que vai dar 60, que vai dar 240, não é isso aqui. O 2 é R$ 63, então isso vai dar 630, 637, e aqui é 12%, vai ser 90 mais 18, 108. 900 menos 108, isso vai ser quanto? 900 menos 108 é 792. Seria o investimento um. Seria o investimento um. Aqui é 22%, 220. Vai dar 800, vai dar 820, né? Não, peraí. 220, 800 vai dar 780. 780, 780, deu essa diferença aqui. E aqui 12% vai dar quanto? Vai dar 90, vai dar 108. 108 menos 900 vai dar 792. 792. Letra A. Boa. Eles têm outra tranquila aqui para fazer de cabeça. Essa daqui também é muito simples. Ele tem 7 anos, só que ele começa com 2 anos, aí são 14 anos, então já tenho 28 anos.
Depois eu tenho mais 5 anos, porque eu descontei, então 7 menos 2 fica 5 anos. Então fica um ano 4, 8, 12, 16, 20. E 20 mais 14, 34. Moleza esse daqui também. Ao final de um campeonato de futebol foi disputada em 2 anos regulamentares de 40. Peraí. A final de um campeonato de futebol foi disputada em 2 campos regulamentares de 45 minutos cada sem acréscimos, com uma prorrogação de 30 minutos também sem acréscimos. O jogador entrou no início do segundo tempo com equipamento para medir a distância percorrida durante sua participação no jogo. Peraí. 45 minutos cada, sem acréscimo, com uma prorrogação de 30 minutos. Então foi para 75 minutos. 75 minutos. Tá. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido quanto? Havia percorrido 4,5 quilômetros. Peraí, mas ele percorreu 4,5 quilômetros, que é a distância, em quanto tempo? Ele manteve a prorrogação na mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo, de 45 minutos, de 45 minutos cada, com uma prorrogação de 30 minutos também sem acréscimo, tá? Então foi 75 minutos. 75 minutos por 40 dividido por 4,5 dá 450 dividido por 45, 450 dá 90 dividido por 9 vai dar 10. Não, peraí. Tá errado isso aqui. Dois tempo, 45 minutos. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido 4,5 quilômetros. Peraí, ele percorreu 4,5 quilômetros, perfeito. Essa foi a distância que ele percorreu. Ele manteve a mesma velocidade média que havia percorrido no segundo tempo regulamentar. Então, qual foi a velocidade média? Foi a distância que ele percorreu 4,5 quilômetros com o tempo que ele levou. Ou seja, 9 sobre 6, 3. 9 sobre 6, 3,2, 1,5. 1,5. 1,5, 45 mais metade, 45 mais 22,5, não. 45, 67,5, não. Não faz sentido. É 75 minutos, tá. Esse é o tempo total. É 75, é o tempo total. Mesma velocidade. Caramba, tia. Velocidade média? Como é que eu posso equacionar isso aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu posso fazer isso daqui? Ai, meu Deus. Tá, então eu tenho um tempo de 45 minutos e um segundo tempo de 45 minutos. Sem acréscimo com uma prorrogação de 30 minutos, tá? Então tem um total aqui de 75 minutos. Então, acréscimo. O jogador iniciou no segundo tempo. Tá, no segundo tempo, o que que aconteceu? No segundo tempo, ele percorreu uma distância de 4,5 quilômetros e manteve na prorrogação. Ah, a prorrogação foi de 30 minutos. Peraí, ele manteve, ele manteve a mesma velocidade que ele tinha aqui. Tá, então velocidade aqui é distância sobre tempo.
Eu sei que a velocidade que ele teve aqui foi de 4,5 e o tempo que ele fez isso daqui com uma prorrogação de 30 minutos. Ele manteve a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar. Na prorrogação, então, foi de 30 minutos. 0,9 dividido por 6, que dá quanto? Simplifica por 3, dá 0,3 por 2, que dá 0,15 quilômetros por minuto. Creio que seja isso. Aqui a velocidade é distância sobre tempo. Mas aqui ele me deu a velocidade de 0,15. Aqui ele me deu tempo, 75 minutos. Ele pede a distância. Então, creio que seja isso. Sobre 100. Aí eu vou simplificar por 5. Então, fica 3 sobre 20 e 75. Fica 15, 21, 22 dividido por 20, que é a mesma coisa que pegar 2 vezes 10. Isso vai dar 100, 20 vai dar 10, 5 vai dar 2,5, 112,5, 11,25. Não tem essa resposta. Que coisa, eu não consegui fazer essa aqui. Tô sem ideia pra essa aqui. Não tá me vindo uma resolução aqui na cabeça. Tô esquecendo alguma coisa, será? Ele me deu a distância aqui. 4,5. Para achar a velocidade eu preciso do tempo dele. Uhum. Velocidade aqui é distância por tempo. Aqui eu tenho tempo. Aqui eu tenho 75 minutos. A distância dele vai ser a velocidade que ele vai ter vezes o tempo de 75 minutos. Mas eu não estou conseguindo achar essa velocidade aqui. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar. Não, não é essa distância aqui. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar. Qual que foi a velocidade média dele? Velocidade média que foi a distância sobre o tempo, de 75. Porra, 45. 45 minutos. Isso é sem o acréscimo. Vai dar 1/10. Velocidade. Aí, 1/10, 7,5. 75, 7,5. Ao final do segundo tempo, peraí, foram dois tempos regulamentares, cada um com 45 minutos, tá? Cada um com 45 minutos cada. Então, no segundo jogo, ele teve 45 minutos. Ah, e depois ele teve um acréscimo de 30, uma prorrogação de 30. Ele teve uma prorrogação de 30 depois que ele já fez essa quilometragem. Então tá certo usar isso daqui. Então vai dar 7,5. Resposta, acho que é a letra C. Pelo menos é assim que eu pensei. Creio que seja isso. Letra C. Boa. É isso. Vamos ver essa aqui também.
Eu não fiz essas questões aqui antes, então algumas podem me pegar de surpresa mesmo. O que que ele me deu? Raiz cúbica de A elevado a 6 vezes. Ah, tá. Aqui tá tudo dentro da raiz cúbica, pelo que eu entendi. A elevado a menos 2 terços elevado ao cubo. Será que é isso? Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado. Tá. Vamos trabalhar primeiro com isso daqui. A elevado a menos 2 aqui vezes 3. Tá, então fica A elevado a menos 2, que é A, que isso daqui é, na verdade, 1 sobre A ao quadrado. Eu vou deixar primeiro assim. Então, A elevado a menos 2. Então, eu vou separar isso daqui elevado ao cubo A na 6 vezes A ao cubo A na menos 2. Simplifica, simplifica, dividido por A. Aqui fica A elevado ao quadrado, dividido por A, vezes raiz cúbica do que? De A elevado a menos 2. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse A, fica menos 2 A elevado... Isso, dividido por A. Ah, tá. Então fica multiplicação de potências de menores, conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 2 terços dividido por A. Aí fica 2 menos 2 terços. Isso daqui, A. 3 vezes 2, 6, 5, 4. Então, fica A elevado a 4 terços dividido por A. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 vezes 1, 3. A elevado a menos 1 terço. Poxa. 3 menos 3, 4 menos 1 terço. Ué, onde que eu errei aqui a simplificação? A simplificação é essa. O que deu aqui? Ah, de repente, faça o seguinte. A elevado a 6 vezes A elevado a menos 2 terços. TDAH, cacete, vezes 3. Ele tá elevado ao cubo, tá? Perfeito. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tentar fazer diferente, mas vai chegar ao mesmo resultado. Aqui vai dar elevado ao quadrado. A raiz cúbica disso daqui fica A elevado a menos 2 terços. Aí dividido por A. Exatamente a mesma resposta. Um quarto.
Não, galera, eu não cheguei aqui numa resposta. Sei lá, talvez porque eu tô cansado. Essa questão é ridícula de fácil, mas eu tô cansado demais. É 9 e pouco. Vou fazer outras questões. Com base nesse contexto, a organela diretamente comprometida na função dos linfócitos citotóxicos desses pacientes é: pesquisadores que estudam síndromes da imunodeficiência primária identificaram um grupo de pacientes com mutação no gene que codifica a proteína RAB27A, responsável pelo ancoramento de vesículas secretoras da membrana plasmática. E vesículas secretoras da membrana plasmática, ou pode ser Golgi ou pode ser retículo endoplasmático, rugoso de preferência. Esses indivíduos apresentam linfócitos citotóxicos incapazes de liberar o conteúdo lítico necessário para destruir células infectadas em que resultam infecções graves. Perfeito. Deixa eu só ver. Pacientes, tá, beleza, beleza. Secretoras da membrana. Com base no contexto, a organela é diretamente comprometida na função dos linfócitos. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Vesículas secretoras, indivíduos que apresentam linfócitos, células de defesa, que são proteínas, pode ser o rugoso, que perde a capacidade de glicolizar as proteínas líticas e enviá-las para o exterior da célula. Ele está com problema na vesícula secretora da membrana. Ou pode ser o Golgi, é lisossomo secretório, não, nada a ver. A mitocôndria está relacionada aos processos de respiração celular do nosso corpo, então elas não têm nada a ver com isso daqui. O peroxissomo está relacionado à detoxificação da célula, então não tem relação nenhuma aqui com secretar substâncias fora da célula. Pode ser o retículo endoplasmático rugoso, cuja síntese proteica encontra-se bloqueada em virtude da mutação. Não. O problema aqui é que ele falou que não. Deixa eu ver. Pesquisadores que estudam síndromes da imunodeficiência primária identificaram um grupo de pacientes com mutação no gene que codifica a proteína. Tá, responsável pelo ancoramento de vesículas secretoras. Ah, tá. Então, o gene que não está codificando uma proteína que é responsável por ancorar vesículas secretoras na membrana plasmática. Tá. Ou seja, plexo de Golgi que perde a capacidade de glicolizar proteínas líticas e enviar ao exterior da célula. O retículo endoplasmático rugoso. Aqui é a síntese de proteína. Pode ser essa aqui. Lisossomo secretório, impedindo de realizar a exocitose do conteúdo citolítico por falha de fusão com membrana plasmática. Questão viajada isso aqui. Essa daqui eu não faço nem ideia, então. A organela diretamente comprometida na função dos linfócitos citotóxicos desse paciente é o lisossomo, na forma de lisossomos secretores e grânulos citotóxicos. Nunca ouvi falar. Para o transporte e ancoramento final dessas vesículas da membrana plasmática. Quando a proteína é defeituosa, como na síndrome da Griscelli tipo 2, os linfócitos não conseguem fundir os grânulos. Relação entre sistema de membranas e o complexo de histocompatibilidade tal. Perfeito. Organela diretamente comprometida na função dos linfócitos.
o gozo, já que ele é responsável pela síntese de proteínas, né? O erro não está no retículo endoplasmático rugoso, porque a falha descrita ocorre no transporte final e não na fabricação da proteína. A mutação afeta a proteína reguladora e não a proteína lítica. Eu não entendi. Funciona como uma âncora em guia de trânsito. Onde eu atuo exclusivamente na periferia da célula, como é que eu vou saber disso daí? Está distante. Que não é um Golgi, então. Meu Deus, que será que eu tô? O erro não é tão complexo de Golgi, porque as vesículas desses pacientes conseguem ser formadas e preenchidas normalmente, falhando apenas a etapa de exocitose. Ah, entendi. Está sendo formada, mas não está conseguindo liberar isso daí. Tá, mas não está conseguindo liberar lisossom secretório. Mas e qual a relação com o lisossomo? Já que sua principal função, já que sua principal função é de realizar a digestão celular. Esse papel não deveria ser das proteínas motoras, como a cinesina, uma cinesina que transporta vesículas do interior, onde é produzido, para o exterior da célula. Sua dúvida é seguinte, não concentrar, não sobre a cinesina. O papel do lisossomo e o motivo da cinesina não ser a resposta estão explicados abaixo. Por que o lisossomo? Embora a função clássica do lisossomo seja a digestão intracelular, os linfócitos citotóxicos possuem lisossomos modificados, chamados de lisossomos secretores ou grânulos líticos. Eles contêm as mesmas enzimas ácidas e marcadores de um lisossomo comum. A diferença é que, em vez de digerir coisas dentro da célula, eles foram capturados para fundir. Peraí. Eles foram adaptados para fundir-se com a membrana e lançar seu conteúdo destrutivo. Ah, que problema mais lisossomo. Cadê? Cadê aquilo que eu tô procurando? Eu acabei de ler isso. Onde é que tá? Linfócitos. Tá.
São os linfócitos. O som está dentro. O lisossomo está dentro dos linfócitos, então o linfócito está dentro da célula. Então, linfócito não produz. Ah, entendi. Nossa, cara. Nossa. Entendi a questão. Aqui o que que eu tava pensando? Aqui o linfócito estava dentro. Inicialmente eu pensei que era o lisos... Inicialmente eu pensei que era o retículo endoplasmático, porque ele produzia proteína e essa proteína era lançada fora e ia atacar a galera lá. Aí depois, eu lendo ali as respostas, eu comecei a me confundir. Eu pensei que estava dentro da célula, pensei que o linfócito estava dentro da célula e não estava conseguindo produzir a proteína. Aí agora eu me saquei, pô, o linfócito ele vai estar fora e esse linfócito ele vai se grudar na partícula e quando ele se grudar, os lisossomos dentro dele irão se aderir à membrana plasmática, irão liberar as enzimas dentro da partícula que está infectada. Só que como tem uma falha nesse material genético do linfócito, ele não vai codificar essa proteína que permite esse acoplamento na membrana. Então não vai ter a fusão. Questão difícil essa aqui. É difícil. Ah, com base nessas observações, é correto afirmar que a colchicina interrompeu o ciclo celular porque, em laboratórios de oncologia, células tumorais cultivadas in vitro são tratadas com a colchicina, alcaloide que impede a polimerização da tubulina. Tá. Ao analisar no microscópio uma amostra de células normais em proliferação e outras em células tumorais tratadas, pesquisadores observaram que, nas células tratadas, os cromossomos ficaram condensados, mas não houve separação das cromátides em deslocamento do material genético para as regiões polares da célula. Tá, o que está acontecendo aqui? A célula não está conseguindo se dividir. Por quê? Porque não tem separação das cromátides nem deslocamento do material genético. Se não tem a separação nem sequer um deslocamento desse material genético, então eu não tenho formação de microtúbulos. Perfeito. No início da prófase. Ah, tá. Coxicina interrompeu o ciclo celular aonde? Na prófase, impedindo a condensação cromossômica. Não, ele tem as cromátides, tem as cromátides, tem os cromossomos. Então ele condensa os cromossomos e dissolve o núcleo. Não é na prófase. A metáfase é a organização desses cromossomos no meio, no centro da célula, e o deslocamento dos centríolos para as regiões polares dessa célula. E claro, peraí, na metáfase é o desorganizar o fuso mitótico e impedir o alinhamento dos cromossomos na Não, ele forma o alinhamento. Na anáfase, opa, pode ser.
no fim da anáfase, bloqueando a citocinese e resultando em células binucleadas que, na telófase, impedindo a reorganização do envoltório. Não, não é isso, porque ele nem chega a separar. A telófase é quando separa. Na anáfase é quando está ocorrendo o puxão já. Na prometáfase e a metáfase, inibindo a formação dos microtúbulos do fuso e bloqueando a migração das cromátides aos polos. Essa daqui é perfeita. Essa é a alternativa correta. Com base nos mecanismos de transporte ativo primário nas proteínas e nas propriedades da bomba de sódio e potássio, a segunda alternativa correta. Vamos ver. Células musculares cardíacas em repouso mantêm concentrações intracelulares de sódio cerca de 10 vezes menor que a concentração extracelular. Tá, então a concentração dentro é cerca de 10 vezes menor que a concentração fora, enquanto a concentração intracelular é aproximadamente 30 vezes maior dentro da célula do que fora. Claro, o sódio dentro da célula ele faz muito mal. Ele aumenta a retenção de água e ele prejudica, claro, todo o funcionamento da célula. Então não é bom ter muito sódio dentro das células. É preferível ter potássio, mas o potássio prefere ficar fora da célula do que dentro. Já o sódio, ao contrário, ele faz mal para a célula, mas ele prefere ficar dentro da célula do que fora. Por isso a bomba de sódio e potássio, porque ele faz um balanceamento, ele equilibra. Essa simetria iônica, essencial para a geração de potencial de ação, é ativamente mantida pela bomba de sódio e potássio. Em experimentos de perfusão cardíaca, quando se substitui o ATP no meio intracelular por um análogo não hidrolisável, a bomba cessa sua atividade e os gradientes iônicos se dissipam progressivamente. Com base nos mecanismos de transporte ativo primário e nas propriedades da bomba de sódio e potássio, assinale a alternativa. Analise as alternativas e assinale a alternativa correta. A seção da atividade da bomba na presença do análogo hidrossolúvel ocorre porque a ATPase necessita de energia liberada pela hidrólise da ATP para promover as mudanças conformacionais que transportam os íons contra seus gradientes eletroquímicos. Pode ser essa daqui. Vamos ver se tem uma melhor. A dissipação dos gradientes. Porque o que que ele falou? Ele disse que cessou a bomba de sódio e potássio. A cessão da atividade da bomba na presença do análogo não hidrolisável ocorre porque a TPase necessita, a bomba de sódio e potássio necessita da energia liberada pela quebra do ATP para promover as mudanças. Sim, quando eu tenho o rompimento dessa ATP, ele libera energia. E essa energia ela é responsável por girar meio que uma boquinha que vai pegar sódio de dentro, jogar para fora. Depois, quando ela voltar, ela vai pegar potássio que está fora e jogar para dentro. Mas para eu fazer esse transporte, esse giro, eu preciso ir contra o gradiente. E para ir contra o gradiente, eu preciso gastar ATP. A dissipação dos gradientes iônicos após o bloqueio da bomba ocorre pelo transporte ativo secundário, que utiliza energia armazenada nos gradientes de sódio e potássio para mover outros solutos contra seus próprios gradientes. Ok? A dissipação dos gradientes iônicos após o bloqueio da bomba ocorre porque ocorre por transporte ativo. A dissipação desses gradientes ocorre por transporte ativo, ele ocorre naturalmente. O sódio vai entrar na célula e o potássio vai sair da célula, por difusão, inclusive. A bomba de sódio e potássio é eletricamente neutra, pois transporta quantidades iguais. Não, não é. Se eu não me engano, é 3:1 a proporção, mas eu não lembro. O gradiente de sódio estabelecido pela bomba é irrelevante para o transporte ativo. Não, falso, né? A manutenção dos gradientes iônicos pela bomba independe do metabolismo. Não, a mais certa, a princípio, é a letra A. Perfeito. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes no tubo 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como. Peraí, eles são classificados como? Esse daqui é estritamente aeróbico.
Aeróbico, então, não é isso aqui, não é essa aqui, não é essa aqui. Aeróbico estrito. A segunda é anaeróbico estrito, anaeróbico estrito, anaeróbico facultativo não estrito, letra C, com toda certeza, letra C. Próximo. Considere as vias mostradas uma fonte de matéria-prima primária desse biocombustível o quê? Matéria-prima primária. Provavelmente esse daqui é o triglicerídeo, ele que é uma matéria-prima, então não é o ácido graxo. Triose, fotossíntese, matéria-prima primária, vamos ver, ácido graxo, gás carbônico, pode ser gás carbônico, adquirida via fotossíntese, sacarose, um disacarídeo rico em energia. Cadê a sacarose então? Opa, não, 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 não. Ele quer uma fonte de matéria-prima, ele quer a matéria-prima primária desse combustível. Pode ser o CO2, pode ser o CO2, gás carbônico. Boa. Nessa nova árvore filogenética, é quando aparece esse negócio aqui em cima, que vem 2 de XP, é porque a questão é inédita, eu não resolvi ela ainda. Então, é a primeira vez que eu estou resolvendo. Às vezes aparece, às vezes eu marco e não aparece, é porque eu já fiz a questão. E claro que se aparecer de novo a gente resolve, sem problema nenhum. Nessa árvore filogenética, de qual grupo as árvores se originaram? Peraí. O enunciado existente fosse denominado não sei o quê. Pterix, parece alguma coisa de dinossauro, réptil, alguma coisa assim, que revolucionou o debate acerca da evolução dos animais. Tratava-se de um dinossauro, ó, ponto. Dinossauro possui apenas aves na árvore filogenética, em qual grupo as aves se originaram. Tá, dos animais, a transformação direta das aves. Tá, isso daqui veio de répteis, ponto. Muito fácil a questão. Ah, essa daqui eu já resolvi, mas não lembrava dela. Considerando os mecanismos evolutivos, essa é a alternativa correta. Em um arquipélago oceânico, duas espécies de pássaros, A, bico curto e B, bico longo. Ah, isso daqui me lembra a história dos tentilhões, né? De Darwin. Galera, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só responder um negócio. Deixa eu só ver aqui o que, que tem aqui. Assado, né? Muito bom.
Só um minuto, pessoal, já retorno. Voltando, pessoal. É, então vamos lá. Considerando, deixa eu só fechar aqui. Considerando os mecanismos evolutivos, assinale a alternativa correta. Em um arquipélago oceano, duas espécies de pássaros, A bico curto e B bico longo, tá. Então uma tem um bico longo e outra tem um bico curto. Já me lembra a história lá do Darwin. Nas ilhas de Galápagos, tentilhões, um tipo de especiação. Perfeito, descende de um ancestral comum. Após secas severas, observou-se que a população A reduziu 70%, pois sementes duras, as únicas disponíveis, exigiam bicos fortes. Tá. E a população A tinha bico curto. Fósseis mostram que, em 10 gerações, o bico médio A aumentou 15%. Opa, parece que a espécie A foi se adaptando. Perfeito. Espécie B, em ilhas úmidas, manteve bicos longos para consumir néctar. Um estudante afirmou: Isso comprova Lamarck. Os pássaros de bico curto forçaram seus bicos para quebrarem sementes. E seus filhotes nasceram. Lei do uso do desuso, né? Mas vamos ver. Considerando os mecanismos evolutivos, assinale a alternativa correta. A afirmação está correta, pois características adquiridas por esforço são herdadas como Lamarck propôs. Não. A afirmação é falsa. O evento ilustra a seleção natural. Pássaros com bicos naturalmente maiores sobreviveram e reproduziram-se mais. Pode ser. Cenários descreve irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa, não. Mudança ocorreu por deriva gênica, pois a seca isolou as populações, fixando alelos ao acaso. Cara, pode ser essa daqui. Pode não, eu tenho certeza que é essa daqui. Seleção natural. Não tem como ser fixando alelos ao acaso. Não, nada a ver, cara. O cenário descreve radiação adaptativa. Não faz sentido. Em relação aos ácidos nucleicos, DNA e RNA são formados por nucleotídeos que têm como componente uma base nitrogenada, uma pentose e um agrupamento fosfato. Sim, sim, perfeito. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Ribose. Ribonucleico. Ribose. O DNA é duplicado através do processo de replicação semiconservativa, que ocorre antes de a célula entrar na divisão. O DNA é duplicado, replicação semiconservativa. Ai, ai, ai. Sim, sim. A produção de RNA depende do processo de transcrição. Quando uma fita de DNA é usada como molde para a construção de uma sequência de RNA complementar. Calma, peraí. Essa não tá estranha pra mim.
Eles são formados por uma base nitrogenada, uma pentose. Não, uma é ribose, outra é pentose. Peraí, essa daqui eu não lembro, galera. Errei, errei mesmo. É, mas eu não lembro. Eu não tava lembrando. Correto. Tanto DNA quanto RNA são ácidos nucleicos formados por nucleotídeos. Cada unidade possui, sim, nucleotídeos. Ok, perfeito. Eu quero ver a estrutura desses caras aí. Eu quero ver a estrutura do nucleotídeo. Estrutura do nucleotídeo. Vamos ver a estrutura do nucleotídeo. Uhum. Aqui eu quero ver DNA e RNA. E eu já quero fazer uma revisão depois de bases puras e pirimídicas. Essas mesmas. Só para lembrar, já que eu estou fazendo uma revisão, né? Então, vou fazer uma revisão completa. O que eu quero ver aqui é o açúcar primeiro. Primeiro eu quero ver. Ah, então você está aqui. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Esse é o nucleotídeo. Então, eu posso dizer o seguinte. Como eu errei, eu já posso fazer a anotação. Então, opa. Então, nucleotídeo, ele é formado por quê? Fosfato mais pentose mais bases nitrogenadas. Então, fosfato e pentose é comum a todos, ou seja,
que comum a DNA e a RNA. Esse aqui é o que varia, podendo ser adenina, timina, guanina, citosina e uracila. E eu quero ver mais essa estrutura aqui. Então aqui é pentose, tem que ser pentose. Citosina, timina, uracila, adenina e bases puras pirimídicas. Pirimídica, purina. O que que significa purina? Deixa eu pesquisar aqui. Purina. Bases púricas, estruturas formadas por uma estrutura de dois anéis fundidos. Tá. Adenina e guanina. Tá. Água pura. Ah, beleza. Tem aquele macete lá, água pura. Presentes tanto no DNA quanto no RNA, pirimídicas, estruturas formadas por um único anel hexagonal contendo carbono e nitrogênio, que torna menores do que citosina, timina e uracil. A citosina. Tá. Agora, outra coisa extremamente importante é o tipo de ligação que elas fazem. Isso daqui tá aonde que eu posso identificar? Ai, que sono. Então, isso daqui está ligado. Esse aqui que eu quero. Ponte de hidrogênio. Adenina e timina, duas pontes de hidrogênio. Depois, três pontes de hidrogênio entre citosina e guanina. Tá, varia. O que mais que eu quero saber? Bases puras possuem dois. Não, bases puras. Adenina e guanina. Bases pirimídicas. O que que elas possuem as bases pirimídicas? Timina, timina, citosina, guanina, timina, citosina, uracil, uracil. Outra coisa entre adenina, adenina, adenina e timina, a ligação é feita por duas pontes de hidrogênio entre a citosina e a guanina. Por incrível que pareça, isso aqui já foi uma questão. Não sei se foi do Enem. É feita por duas pontes de por três pontes, desculpa, por três pontes de hidrogênio. Galera, é assim que é estudo. É fazer a questão, errar e corrigir. Eu não sou professor, então tenho o direito de errar. Eu sempre que errar, eu vou tentar fazer a correção aqui. Identificar o meu erro, pelo menos. Então vamos para a próxima questão. Tá indo perfeitamente bem. É isso que
Qual foi a justificativa correta para o antibiótico inibidor da síntese proteica ter toxicidade seletiva? Agentes antimicrobianos considerados clinicamente eficientes apresentam toxicidade seletiva para as bactérias e não para o hospedeiro. A base da seletividade varia de acordo com o antibiótico. Algumas classes de antibióticos são capazes de inibir a síntese da proteína. E como a síntese proteica é diferente entre as bactérias e as células hospedeiras, ela se torna um alvo para a toxicidade seletiva. Bactéria tem hospedeiro, bactéria tem ribossomo, sim. Ah, não faço nem ideia. As bactérias não possuem mitocôndrias, diferentemente do hospedeiro, mas o que teria a ver agentes eficientes, toxicidade para não hospedeiro? Varia de acordo com o antibiótico. Algumas classes de antibióticos são capazes de inibir a síntese proteica. E como a síntese proteica é diferente entre as bactérias e as células hospedeiros, tá? É que nas bactérias eu tenho o ribossomo 70S, e na dos hospedeiros, e geralmente são seres humanos, eu tenho o ribossomo 80S. Ele se torna um alvo para a toxicidade seletiva. Bactérias não possuem mitocôndrias. As proteínas ribossomais das células bacterianas são diferentes das proteínas das células hospedeiras, elas são menores. Os ribossomos das bactérias aderem ao retículo endoplasmático, mas que retículo endoplasmático não tem? Considerando o fluxo de informação genética que fundamenta esse fenômeno, é correto afirmar que, durante o processo de diferenciação celular em embriões humanos, células com o mesmo material genético possuem funções distintas, originando tipos celulares tão diferentes quanto neurônios, células musculares e eritrócitos. Essa diversidade funcional não resulta na alteração da sequência do DNA, mas sim da diferença nos padrões de expressão gênica que determinam quais proteínas serão produzidas para cada tipo de célula. Falando de diferenciação dos celulares, isso daí ocorre em células tronco, né? Considerando o fluxo de informação genética que fundamenta esse fenômeno, é correto afirmar que a síntese de uma proteína específica depende da transcrição do gene correspondente no núcleo. Em seguida, o processo do transcrito primário e a tradução no citoplasma. Peraí, tradução no citoplasma. Etapas que podem ser reguladas de forma independente. É meio estranho isso daí. Tradução no citoplasma, eu pensei que era no ribossomo. O RNA mensageiro produzido no núcleo é diretamente utilizado pelos ribossomos sem sofrer. Não, ele sofre modificações sim. É... eu lembro, eu sei quais que são. Eu tenho elas aqui na cabeça, só não lembro o nome. Mas tem uma delas que é a inserção de um agrupamento no final da molécula. Tem corte de introns e exons dessa fita de RNA mensageiros. Lembrando que os introns são a parte que não é codificada, é informação não codificada, e os exons são só as partes codificadas. Eu acho que é um capeamento lipoproteico que é adicionado, não faço nem ideia, eu não lembro, mas é isso. É adicionado uma proteção, uma capa nesse RNA mensageiro, é retirado introns e exons, e é isso que ele sofre antes de sair da célula do núcleo celular para ir para o ribossomo. Então ele passa assim por modificações, não é essa daqui. A especificidade proteica de cada tipo celular é determinada exclusivamente pelo código genético, que varia de acordo com o tipo celular e direciona a produção dos aminoácidos distintos.
A diferenciação celular implica necessariamente a eliminação de genes não utilizados, de modo que cada tipo celular mantém apenas a fração do genoma correspondente às suas funções. Hum, como todas as células do organismo compartilham o mesmo DNA, a diversidade de proteínas só pode ser explicada por mutações somáticas. Não, peraí. Nossa, por que que eu marquei essa daqui? Eles não produzem aminoácidos. Eles produzem proteína. Os aminoácidos vêm da alimentação. A escolha da água como fluido de resfriamento é uma escolha natural, uma vez que possui o que? Alto calor específico. Faço mais ridículo. Essa daqui eu tentei fazer de cabeça, não deu muito certo. Calor latente de fusão do gelo. 2 kg, então ele me deu a massa, 2 kg, mas é 2.000 gramas. 18, 16, 1.600 quilocalorias. Tinha alguma pegadinha? Eu nem li a questão. Não, não tinha não. Cento e sessenta quilocalorias. Nas duas afirmações, os professores e alunos responderam acertadamente que está correto somente o que se consta em. A lei da inércia afirma que quando o corpo está em estado de equilíbrio estático ou dinâmico, as forças resultantes dele é nula. Perfeito, tá certo. O módulo da força resultante de duas forças F1 e F2 é sempre o mesmo, independente da orientação? Não, óbvio não, né? Hum. De acordo com a terceira lei de Newton, as duas forças, ação e reação, podem se anular quando atuam sobre o mesmo corpo. Primeiro que elas não atuam no mesmo corpo. Ação e reação, elas atuam em corpos distintos. Tem que ser em corpos distintos. Então, o princípio, para mim, é só um que está correta. A partir das condições apresentadas, marque a única alternativa que corretamente aponta o coeficiente de atrito cinético entre as duas caixas da superfície de concreto. Tem-se três caixas de massa, M5, M2, 3 e 8, encostadas uma na outra. Opa, a massa total disso daqui então é 16 kg. Encostadas uma na outra. A caixa 1 e 3 encontram-se nas extremidades. Tá, e aí? A caixa 2 está no centro do conjunto. Essas caixas estão sendo empurradas em uma linha reta com uma velocidade constante sobre a superfície de concreto.
por uma força de 12 newtons aplicada sobre a terceira caixa. Hum, uhum. Velocidade constante, 112 aplicados na terceira caixa. Caramba. 56, 28, 14. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Só um minutinho. Questão interessante aqui. Legal essa questão. Deixa eu tentar fazer um negócio que eu tenho curiosidade de saber. Tá? Então, tem o K sobre 5 mais K sobre 3 mais K sobre 8. Somando isso daqui tem que dar 112. Tá. Então, isso vai dar quanto? Vai dar 5, 3, 8. Vai dar por 2 dá 5, dá 3, dá 4 por 2 dá 5, dá 3. Dá 2 por 2 dá 5, dá 3, dá um. Por 3 dá 5, dá um e dá um. Por 5 dá um e um. Dá 15, dá 30, dá 60, dá 120. 120, 24K mais 40K mais 60, 30, 15K. 15K, 112, 120 para cá. Isso dá 24, dá 34. Mais 15 dá 49K. E eu já vou fazer o seguinte. Vou descobrir esse daqui. 3 dá 40, dá 112 vezes 40 dividido por 7 vezes 7. Aí 112 aqui dá 16 vezes 40 por 7. 24.640 dividido por 7. Ah, não, não vingou aqui. Ah, mas embora que dá certo sim. 112, deixa eu fazer um negócio aqui. 112 vezes 120 dividido por 49, tá? 274. K vai ser 274 dividido por 5. Então, 54,8 newtons. Aí depois dividido por 3, 91,42 newtons. E depois dividido por 8, vai dar quanto? Vai dar 34,2. Deixa eu só somar isso aqui. Mais 91,42. Ah, não, já. Não, isso aqui já deu longe. 3 vezes 5, 35. 35 mais quanto? 21 mais quanto? 56. 112, tá? Então não é inversamente proporcional. Então 5K mais 3K mais 8K. Ah, tá. Uhum, perfeito, isso dá 112.
Essas caixas estão sendo empurradas em linha reta, tá? Força é massa vezes aceleração. Ele me diz 112 newtons. A massa disso daqui é 16. A aceleração disso daqui é de 7. 7 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. A aceleração é 7 metros por segundo ao quadrado. Eu descobri a aceleração. É claro que força é igual a massa vezes aceleração. Então, tenho 5 vezes 7. É, de fato, a divisão deu certinho ali. Eu não vejo problema. A partir das condições apresentadas, marque a única alternativa. Tá, então a força de atrito é o quê? Mi vezes normal. Mi vezes normal, tá? Mas a força de atrito, ele quer o quê? Ele quer o coeficiente de atrito, então ele quer o Mi. A normal eu conheço. A normal é 160. E a força de atrito é quanto? Vai ser, peraí, é aplicada a terceira caixa, só que ele está com velocidade constante. Se ele não está com velocidade constante, a força de atrito é igual à força que está acontecendo aqui, porque ele está com velocidade constante. Se a força de atrito fosse maior que a minha força, esse bloco com certeza ele pararia. Se a minha força de atrito fosse menor, ele teria uma aceleração, ou seja, ele estaria aumentando gradativamente a velocidade. Então, nesse caso, o corpo está em inércia. Então, eu posso dizer que a força de atrito é igual à minha força que eu tenho aqui, que eu acabei de calcular. Ou seja, basta eu pegar essa força aqui. E é claro, eu não vou fazer isso porque somando essas massas dá 16 vezes 7 dá 112. Então, isso daqui é 112. Só que como a gente já fez, é, a gente fez o quê? 112 por 16 dá 7. Só que tem mais um 10, então isso vai dar 0,7. É muito fácil a questão, letra D. Eu só fiz esse processo porque eu queria testar um negócio. Queria testar um negócio que era ver se isso daqui era uma divisão diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas é diretamente proporcional por causa da lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, 0,7. Com base nessa observação, é correto afirmar que eu vou fazer mais umas duas questões e depois eu vou parar. Região de altitude elevada, como Planalto Central, observa que a água entre ebulição menos 100 graus, tá? Porque a ebulição ocorre quando a pressão de vapor do líquido supera a pressão atmosférica, de modo que ambientes com menor pressão exigem menor temperatura. Para que isso ocorra, a temperatura de ebulição é uma propriedade intrínseca de cada substância e não varia com as condições. Varia sim, tá maluco? A redução de pressão favorece a solidificação da água. Não, não, favorece a ebulição, porque menos pressão, essas moléculas elas vão ficar mais dispersas, não vai ter algo pressionando a água ali, então ela vai entrar em ebulição mais fácil. A água ferve mais rapidamente em altitudes elevadas porque a diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente externo é maior? Não. Em altitudes mais elevadas, inclusive, a temperatura é menor. A pressão de vapor de água independe da temperatura, sendo determinada exclusivamente pela composição. Para mim, a A tá perfeita. A é a única que faz sentido. Tá, tem fogo de artifício. Isso daqui é. Os elétrons se fundem ao núcleo, não, nada a ver. Os elétrons desaparecem. Opa, até marquei. Os elétrons desaparecem do átomo. Como assim? Os elétrons se movimentam aleatoriamente entre as camadas, perdendo energia, causando emissão de faíscas. Os elétrons absorvem energia e saltam para camadas mais externas. Ao retornarem à camada original, liberam a mesma energia em forma de luz. Boa! Essa aqui é a resposta. A crise hídrica
É cada vez mais comum a utilização do recipiente, como cisternas, caixas d'água, tanques e baldes, tendo em vista a reserva de água potável para famílias. Uma preocupação recorrente é manter esse recipiente limpos, pois com o tempo há acúmulo de material particulado no fundo. Na alternativa que apresenta a explicação do acúmulo de material particulado citado no texto. A água fica parada, a água fica parada e o material particulado decanta, acumulando-se no fundo do recipiente. Na cara essa daqui já. Tá, beleza, não é lutética, não é luzotrópica. Durante o trecho 2, toda a energia fornecida ao sistema para romper interações intermoleculares. Ela é utilizada para romper interações intermoleculares, ou seja, promover a alteração do estado, razão pela qual a temperatura permanece constante, tá? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Porque aqui é fusão, né? Está ocorrendo a fusão, apenas aumento, é apenas um processo de fornecimento de energia para romper ligações e não aumento de temperatura, como está acontecendo no processo 1, 3 e 5. Sobre a inclinação do trecho 3 é menor que o trecho 1, a inclinação do trecho 3 é menor que a do trecho 1 porque o calor específico do líquido é maior que o do sólido para essa substância, mas eu não consigo identificar essa diferença. No olhômetro, isso daqui está igual. Não marcaria. Se a pressão externa for reduzida, T2 tende a diminuir, enquanto T1 pode aumentar ou diminuir dependendo da substância. Peraí, se a pressão diminuir, eita, a extensão temporal do trecho 4 em relação ao trecho 2 reflete que a entalpia de vaporização é maior que a entalpia de fusão. A entalpia de vaporização é maior. Não. A2 não é. F. Ah, peraí. 4. Ah, merda. Errei. Ai, ai, ai. De maneira mais apropriada, o processo de emissão de luz observado na fotoluminescência de tintas voltaicas ou rodoviárias. De tintas rodoviárias, tá? Modelo de Dalton, modelo de Rutherford atribui emissão de luz à interação entre o átomo, entre os elétrons e o núcleo, que provoca a liberação de energia por radiação. Modelo de Schrödinger e Thomson, Bohr, que relaciona a emissão de luz à excitação dos elétrons para níveis, tá? Esse aqui é muito bom. Perfeito. Sim, tá certo. Moléculas de águas formam redes nas quais os átomos de oxigênio ligam seus átomos de hidrogênio de outras moléculas por meio de ligações de hidrogênio. Sim, perfeito. Dois. Não, um e dois. Com relação às ligações metálicas, ligas metálicas e metais, verifica-se que a ligação metálica forma-se uma nuvem de elétrons ou mar de elétrons de valência. Perfeito, né? Muito tranquilo. Galera, acho que eu vou finalizar por aqui. Já tá tarde, já são 10h54. A gente fez algumas questões aqui, umas que eu consegui resolver, outras eu não consegui resolver. São questões fáceis que eu teria acertado, mas eu tô cansado já. Já venho aqui de 13 horas de estudo, Deus o livre. Vou cessar por aqui. Iniciei ali pelas 5 e nem fiz pausa de meio-dia. Então vou finalizar aqui. Amanhã eu volto.
retorno, trago alguma coisa aqui, talvez uma resolução de exercício, uma gravação, alguma coisa. E é isso. Obrigado.